Nós estamos estudando esse mês o tema Família Radical. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Efésios, capítulo 5, apenas os versos 18 a 21. Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Vou fazer essa leitura. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, o texto base do nosso tema do mês é Colossenses 2, 6 e 7, e diz: como recebestes Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nós recebemos a Cristo, nós temos o conhecimento, nós conhecemos como devemos tratar os nossos irmãos, como devemos cuidar da nossa família. A palavra de Deus, ela é rica nessas instruções, e essas instruções, elas são para que nós possamos praticá-las, andar nelas. E eu disse que saber é uma coisa, fazer não é tão fácil assim, e principalmente aquilo que se refere às questões do lar. Mas nós precisamos nos esforçar. A palavra aqui, quando diz radicados, e a ideia da família radical, é exatamente alguém que se esforça, que tem raiz, que vai ser firmado na verdade e não se desviar e não desistir da verdade, não desistir de cumprir os seus compromissos. Nós falamos na semana passada sobre a questão do amor. O amor, e falamos a respeito da questão do Dia das Mães. Mas, voltando 2 semanas, quando nós falamos sobre o amor, nós estudamos 1 Coríntios 13. E lá diz que sem amor eu ofendo os outros, sem amor eu nada sou, eu nada faço, eu nada ganho, eu sou como uma criança imatura. O amor de forma geral, sem amor ao próximo, sem amor a Deus, sem amor na família, nós estamos deixando o que é de mais importante. Falamos que o amor é o que faz, amor é atitude, e também falamos a respeito do que o amor não faz. O amor é renúncia. E esse texto de hoje, irmãos, ele vem trazer algo muito especial para nós. O texto de Efésios, ele fala aqui no seu primeiro versículo, que nós lemos, quando nós vemos aqui no versículo 18, ele diz: enchei-vos do Espírito. E o último versículo que nós lemos, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa família radical é uma família que conhece a palavra, que busca a Deus, que busca esse complemento do Espírito Santo, que conhece o Espírito Santo, que busca o Senhor. Então não há como nós termos uma vida boa sem essa presença de Deus, sem essa companhia de Deus, sem estarmos junto a Deus. Aqui nós encontramos, uma palavra família,
essa palavra, ela vem do latim e significa serviço, famulus, que ela é uma palavra que significa servo. E o texto aqui, quando nós lemos no versículo 18, ele fala servir uns aos outros. E logo traz uma relação que fala a respeito da família. E aí a gente vai entender que nós, para sermos essa família radical, nós precisamos entender o nosso papel no lar. Marido, mulher, filhos, os pais em relação aos filhos, e viver dessa forma. E só podemos viver dessa forma se nós estivermos buscando o Senhor, o Espírito Santo. E essa forma de viver é ser servos uns dos outros. É quando nós somos servos uns dos outros. Mas vamos aqui observar o texto que nós lemos há pouco. Enchei-vos do Espírito. Uma família que é edificada, que edifica a sua casa no Senhor. Essa é a família que pode viver em amor. O versículo 18, ele traz uma palavra, digamos assim, duas ordens, né? Uma negativa e uma positiva. Qual que é a negativa? Não vos embriagueis com o vinho. E a positiva? Enchei-vos do Espírito. Podemos dizer, de certa forma, comparação, né? Alguém que se embriaga, ele está dominado pelo vinho, e alguém que busca o Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo, ele está dominado pelo Senhor. Mas a partir daí não há mais o que comparar, é só no lado contrário, né? Porque quem está embriagado, ele perde o controle, então é contrário a quem está cheio do Espírito, que ganha o controle da vida, das situações, das coisas. E a gente percebe então que enquanto o Espírito ele vem nos trazer lucidez, sobriedade, nos tornar mais parecidos com Jesus, mais amáveis, servos uns dos outros, a embriaguez vai causar dissolução, vai causar perdas, tristezas e descontrole. Mas Paulo aqui ele não está utilizando esse texto para falar da embriaguez. Aqui ele já para de falar disso e na sequência ele continua falando a respeito de alguém cheio do Espírito. E a gente vê aqui 4 características de alguém cheio do Espírito. Então, como age uma pessoa cheia do Espírito? Em primeiro lugar, comunhão, a palavra que nós podemos ver aqui. O verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos. Aqui é um aspecto de comunhão, mas indicando um contexto de culto público. Quando nós cantamos juntos, quando nós nos exortamos uns aos outros, mas é um aspecto que se encaixa na família. Alguém cheio do Espírito, ele não fala cheio de brigas, mas ele fala em comunhão, ele busca ter um ambiente de louvor, ter um ambiente de paz. A segunda palavra que aparece aqui, como age uma pessoa cheia do Espírito, é a palavra adoração. Aqui na sequência, né, o verso 20, o verso 19, né, diz, falando entre vós com salmos, entoando, ainda o verso 19, entoando e louvando ao Senhor com cânticos, hinos espirituais. Esse louvor, louvando, entoando e louvando, essa parte final do versículo, é o louvor sincero. E aqui é curioso que não fala cantando uns para os outros, né? Cantando ao Senhor. O nosso louvor é ao Senhor, o louvor autêntico, um louvor aqui, não apenas entre vós, mas ao Senhor. E se a gente fosse pensar, né, naquela pessoa cheia de vinho, ele
não tem uma alegria do louvor, mas ele tem a tristeza e as suas palavras são de discórdia e não de paz. Como age uma pessoa cheia do Espírito? Em terceiro lugar, aqui aparece a palavra gratidão, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Cheios do Espírito, cheios de gratidão. Quando a gente ouve falar de alguém que vive a murmurar, de alguém que vive a reclamar, você nunca vai relacionar isso a alguém cheio do Espírito. Alguém que está em paz com Deus, né? É alguém que está atribulado. Mas quando você pensa em alguém cheio do Espírito, acho que a primeira coisa que você pensa que é alguém de paz. Alguém que fala com paz, alguém que tem essa paz e a humildade, né? E que é grato. Aqui diz grato por tudo. Há uma diferença, né? Quando se fala grato por tudo, não se refere grato pelos problemas, pelas dificuldades. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Sabemos que até nas dificuldades nós devemos dar graças a Deus, porque Deus tem um propósito em cada uma das coisas. Mas aqui especificamente fala dar graças por tudo, por todas as bênçãos, por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Porque uma pessoa cheia do Espírito percebe isso. Agora, se você não está bem com Deus, você nem é agradecido. As coisas boas estão acontecendo ao seu redor, mas você está sempre amargurado, sempre achando ruim, acha que não tem motivo para agradecer. Mas cheios do Espírito, damos graças por tudo. E a quarta palavra que aparece aqui, como age uma pessoa cheia do Espírito, é submissão. Quando diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, não é arrogante, não é agressivo, mas é uma pessoa que busca se submeter a Cristo em primeiro lugar e assim também se submeter, sujeitando uns aos outros. Essa submissão é muito importante aqui na vida e com certeza você percebe que essas palavras, né, essas 4 palavras, comunhão, adoração, gratidão e submissão, realmente é o resultado sadio de alguém cheio do Espírito. Por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque não adianta a gente falar, não, tem um manual da família, como se deve tratar os filhos, como a esposa deve tratar o marido, como o marido deve tratar. Olha, se a gente não estiver buscando em primeiro lugar ser cheio do Espírito, né, e o que significa isso? É buscar a Deus, é orar, é ler a palavra, é ter comunhão com Deus. Nada vai dar certo, e muito menos a vida em família. Nós vamos ter dificuldades maiores nos relacionamentos. Se já é difícil, né, nós convivermos no lar, como nós vamos ter essa vida boa no lar se nós não estivermos cheios do Espírito, se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus? E com o Espírito Santo de Deus, toda a nossa vida, seja a nossa vida de adoração, seja a nossa vida de ações de graças, essa sujeição uns aos outros, né? Isso tudo vai ser abençoado quando nós buscamos a vida no Espírito. Cumprindo o nosso papel, é consequência da plenitude do Espírito Santo a submissão mútua, ou seja, nós vamos servir uns aos outros, nós vamos assim estar em comunhão uns com os outros e andar em paz uns com os outros. E aqui na sequência da nossa passagem, nós percebemos que a ideia da família entra de forma bem clara, né? Essa é uma das passagens que nós temos na Bíblia que nos instrui, né, como se fosse um livro a respeito da família. E todas as vezes que nós vamos falar da família ou pensar, nós vamos voltar a essa passagem de Efésios, porque com certeza ela é bem completa no que diz respeito a esse assunto.
E aí a gente começa falando a respeito dessa submissão. Antes de falar dos papéis, mulher, marido, filhos, pais em relação aos filhos, a gente tem que entender tudo isso nesse contexto de submissão. Ali tem uma frase que diz: dignidade igual, papéis diferentes. Dá para entender o que significa isso? Quando a gente fala de submissão, logo vem à mente um superior e o outro inferior. Mas não é isso que quer dizer submissão. A submissão é aprender a se relacionar com a ordem natural das coisas. Nós entendermos o nosso papel, né? Muitas vezes esperar o outro passar, o papel nosso de respeitarmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros. Porque o ser humano, ele pensa muito nele. Então, em todos os lugares, mas imagina na família. Na família, eu vivendo achando que toda a minha família tem que viver em função de mim. Eu sou o marido, eu sou o pai, o chefe do lar. Aí o filho acha que todo mundo tem que viver em função dele. Não, mas eu sou o filho, eu tenho que ser criado. A minha mãe tem que cuidar de mim, meu pai, todo mundo tem que pensar em mim. E a mulher, não, mas eu que sou a dona da casa, todo mundo tem que pensar e cuidar de mim. Imagina que confusão que é a vida desse jeito. Na verdade, nós vivemos em papéis de submissão. Todo mundo está cuidando de todo mundo, realmente. Mas nós não temos que viver na família como alguém que exige, mas como alguém que cumpre o seu papel. E nós, assim, precisamos entender o papel de cada um. Hoje eu vou falar apenas do papel da esposa, né, por causa do nosso tempo. Mas aqui nós encontramos várias instruções, né? Começar do verso 22, falando das mulheres, o verso 25 fala dos maridos, e lá no capítulo 6, o verso 1, vai falar dos filhos, e depois lá no verso 4, né, do 1 a 3, fala dos filhos, e o verso 4, dos pais em relação aos filhos. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, pelo menos dessa parte inicial aqui. E o que diz, então, nesse contexto de submissão, nesse contexto de vida em família, qual é o papel da mulher? Qual é o dever das esposas? Capítulo 5, a partir do verso 22, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Até aqui. Qual é o dever da mulher? Nós encontramos aqui uma palavra, né? Mulheres sejam submissas ao marido. E quando nós encontramos aqui, já temos nesse mesmo versículo digamos assim, um consolo muito bom. Que ele diz, como ao Senhor. Esse como ao Senhor, não é do jeito que eu sirvo ao Senhor, eu tenho que servir ao meu marido. Como ao Senhor é a questão de que eu vou servir, eu vou ser submissa, né, no sentido, não servir, eu vou ser submissa ao meu marido, porque é uma ordem do Senhor, que assim eu estou servindo a Deus. Então nós percebemos aqui que essa esposa, ela está obedecendo a Deus, sendo submissa ao seu marido. É uma ordem de Deus. Hoje nós falamos um pouquinho a respeito do trabalho, e nessa mensagem sobre o trabalho falava que quando nós trabalhamos, também os servos trabalham como alguém que está fazendo algo para o Senhor. Então, mais do que nós trabalhamos para um patrão, nós estamos servindo a Deus como o nosso mandato de ser alguém que está vivendo numa sociedade.
Uma outra questão aqui que é muito importante lembrar, que a mulher, ela não é submissa ao homem, de forma geral, sim ao marido. Então, não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que o homem ele é superior, ou a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Homem e mulher, eles estão numa sociedade convivendo igual. Nesse sentido, ela é chamada a ser submissa a quem? Ao marido. E a gente erra muito por não entender muito bem o que significa isso, ser submissa. Porque a pessoa já ouve essa palavra e já começa a falar um monte de coisa, né? Porque, mais uma vez eu digo, essa ideia de submissão, ela é muito errada. A ideia que a gente tem, muitas vezes, de submissão a ser alguém inferior, ou ser alguém que obedece, um manda e faz tudo que o outro está mandando, é uma ideia totalmente errada. A ideia de submissão é aquela que eu falei há pouco, de que nós somos iguais, mas nós temos papéis diferentes, então nós temos que apresentar e ser assim, representar o nosso papel. Por que que isso está aqui? Porque Deus falou que é assim. Mas a gente tem algumas explicações aqui. No verso 23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, se a gente lembrar da ordem da criação, a liderança do homem vem desde a criação. O homem foi criado primeiro, a mulher feita depois. Qual que era o propósito da Eva? Falei, uma auxiliadora. Já dá para começar a entender o que é esse papel da mulher, o papel da submissão. Auxiliadora, submissão, auxiliar, parceria, contribuição, companheirismo livre, voluntário, alegre. Na criação, mulher e homem foram criados diferentes. Tem uma estrutura física diferente e tem, sim, papéis diferentes, um completando o outro. Então, às vezes a gente vê esse papel marido e mulher como se fosse duas pessoas, mas aqui a ideia é de uma só pessoa, só que um representa um papel para, sim, formar esse grupo. Na criação, foi criado masculino e feminino, e aí não são idênticos, como nós falamos, e Deus deu ao homem uma liderança para exercer no lar. Então, longe de dizer que a mulher, né, serva do marido, ou seja, essa não é a figura da submissão aqui. Não é uma mulher que fica como escrava do marido, mas é alguém que está ao seu lado, e alguém que lhe é auxiliadora, e alguém que recebe esse cuidado do marido. Eu sempre falo que a submissão é ao cuidado. Daqui a pouco a gente vai ver, ou na semana que vem, que o marido ele precisa amar. Então, ele vai amar, ele vai doar-se à esposa, à mulher, e ela é submissa a receber essa doação, a esse cuidado. Porque se você quer cuidar de alguém, e essa pessoa não quer que você cuide dela, não tem como, né? Não tem como. Um cuidado exige que aquele receba o cuidado. Olha o verso 23, então. Novamente, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, no qual ele é o Salvador. Então, aqui não está falando que o marido é o cabeça no sentido de dirigir, como Jesus é o cabeça que manda, mas no sentido de cuidado. Porque como também Cristo é o cabeça da igreja, está falando em relação a alguém que cuida. Cristo cuida da sua igreja. Cristo ama a sua igreja. E ele aqui diz, ele é o Salvador da sua igreja. Ele é o Salvador. E nós não somos submissos a Cristo, nós não nos curvamos a Cristo para receber essa salvação. Cabeça da mulher. Marido, você é o cabeça, aquele que é chamado para orientar, para liderar, para alimentar, para cuidar, né? O cabeça conduz o corpo. Cristo é o cabeça da igreja, que dá saúde, que dá santificação à igreja. Então, cabeça no sentido de cuidado.
Mais do que controle, mas essa responsabilidade, né, de cuidar. E a liderança do marido, então, deve refletir essa liderança de Cristo. E a submissão é a esse cuidado do marido. Verso 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 24 aqui na linguagem nossa, né, revista e atualizada. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mais uma vez, não a obediência impensada, domínio, mas a aceitação do seu cuidado. É companheirismo, é estar vivendo sob esse cuidado e liderança. Mas o que infelizmente acontece, irmãos? Infelizmente acontece que nem os maridos exercem bem o seu papel de cabeça e nem as mulheres exercem o seu papel da submissão. E quantos lares as mulheres são mais cabeça do que o marido? Alguns maridos são submissos. As mulheres, elas nem sempre são submissas e algumas vezes elas se tornam líderes da casa. Todo mundo há de convir que uma casa precisa de um líder, não precisa? Ah, mas são os dois. Não, líder é o líder. Tem que ter um. O líder ele pode ouvir, ele pode, no caso o marido, ele vai ouvir a esposa, ele vai conversar com ela, vamos tomar a decisão junto, mas ele que vai falar, não, a decisão é essa. E em muitos lares é o contrário, né? A mulher está exercendo a liderança, ela decide o que tem que comprar, onde deve morar, qual escola as crianças vão estudar, e o marido fica lá concordando com tudo. Não é verdade? Concordo. Vamos fazer isso? Concordo. Alguma coisa está errada. Então, nós percebemos que o papel é invertido e nós fugimos aí daquilo que realmente deve ser a verdade. Vamos caminhar mais um pedacinho aqui só. Falamos um pouco já sobre o marido. Se esse marido é alguém que é o cabeça, que a mulher deve ser submissa, olha o versículo 25, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Alguma mulher teria dificuldade ou tem dificuldade de ser submissa a um marido desse? A um marido que entrega a sua vida para servir, para ajudar, para abençoar, para cuidar da sua mulher? Então nós percebemos que nos falta esse conhecimento para entender algo que é tão claro na palavra. Se há um companheirismo, nós percebemos aqui que a tarefa do marido, muitas vezes ela é maior, né? O dever do marido. E aqui a gente percebe que ele tem que amar como Cristo amou a sua igreja. Como que Cristo amou a sua igreja? Entregou a sua vida, dedicou a sua vida. E assim o marido deve amar a sua esposa. Versículo 26 e 27. Para santificá-la. Lembra que nós falamos que Cristo é aquele que santifica a igreja? O marido, no seu papel de liderança, ele tem que exercer esse papel de santificar, de estar assim, abençoando o seu lar. Tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui fala de um amor que é de sacrifício. É um noivo que sacrifica, um marido que se sacrifica para purificar, para santificar a sua noiva, a sua esposa. Cristo, de forma alguma, foi alguém que oprimiu a igreja, mas ele sofreu, ele morreu por ela. O marido também nunca vai usar essa liderança, não deve usar essa liderança para sufocar, mas para amar, para abençoar. Quando a gente fala de líder, às vezes também a gente tem uma visão errada do líder. Como líder, alguém duro, alguém que
faz aquilo que ele mais gosta, aquilo que ele quer. Mas ser líder é muito mais difícil, porque o líder, ele é o grande servo, porque ele vai tomar as decisões, mas sempre ele tem que visar o bem de quem? Daquelas pessoas que estão sendo lideradas, que estão sendo cuidadas por ele. E às vezes, em detrimento de si mesmo, né? Esse marido líder, ele muitas vezes ele vai se sacrificar, porque ele quer servir a esposa, quer servir aos filhos. 1 Pedro 3,7 diz: marido, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então o marido precisa estar buscando, né, ser essa bênção no lar, né, representar o seu papel no lar, cuidar da sua esposa. E aí a gente vê, né, irmãos, essa mensagem que nós estamos trazendo hoje, ela só mesmo pelo Espírito Santo para ser entendida, porque o mundo está tão cabeça virada, o mundo está tão sem orientação, e a gente entende que papel é nariz, boca, mãos, um corpo inteiro, cada parte tem uma função, e uma parte serve a outra. Eu preciso me alimentar, comer, eu preciso usar minha boca, não vou comer pelo nariz. E mudar o papel, né? Hoje em dia, muitas vezes o pé quer ser mão, a mão quer ser pé. Aí se a gente levar para os dias atuais, né, essa ilustração, o homem quer ser mulher, e está tudo invertido. Mas nós temos que entender, como nós falamos lá no início, que nós devemos permanecer radicados, firmes na verdade que nós aprendemos. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a família tem esse papel. Qual é o seu papel na família? O quanto você está se esforçando para representar, para viver esse papel ao qual Deus te chamou? Como eu posso fazer isso? Enchei-vos do Espírito, e assim vamos sujeitar-nos uns aos outros. As mulheres serão submissas aos seus maridos. Os maridos vão amar a mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. Nós vamos terminar agora. Na semana que vem a gente fala mais um pouquinho. Mas nosso coração, que seja assim, tocado na verdade do Senhor para a nossa vida, para o nosso lar. Nós temos que nos esforçar para viver aquilo que pelo qual nós somos chamados. A verdade que nós temos, ela é um presente muito, muito abençoado de Deus. Nós conhecemos essa verdade. E mais a gente tem que entender a necessidade de aplicá-la. Aplicar no nosso coração, no dia a dia. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, nos colocarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos orienta, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por aquilo que nós somos lembrados também, muitas coisas nós já sabemos, somos lembrados, ó Pai. Obrigado porque ao meditar, ó Deus, o Senhor Deus coloca no nosso coração esse desejo de mais uma vez de buscar, cumprir os Teus mandamentos, cumprir, ó Pai, esse chamado do Senhor para as nossas vidas. Abençoe as nossas famílias, nossos lares, ó Deus, e que nós possamos lembrar que se o Senhor não edificar a casa, ó Deus, em vão nós trabalhamos e nada, ó Pai, será cumprido. Mas à medida que nós buscamos o Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor Deus transforma, ó Deus, a nossa vida, o nosso lar, abençoa os nossos filhos e cuida de nós. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por esse momento, pelo conhecimento que o Senhor nos dá da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.